Eugênia Martínez ficou infame na Espanha desde muito jovem por causa do seu tamanho e peso. Ela foi ridicularizada pelos vizinhos e escondida por sua família. Mas quando tinha apenas 6 anos de idade, ela entrou para a corte real de Carlos II da Espanha. Foi aqui que ela recebeu o apelido de La Monstroa, ou o Monstro, e infelizmente teve que suportar abusos quase toda a sua vida. Eugênia Martínez Balejo nasceu em 1674 em um assentamento remoto em Merindad de Monteja, que fica no norte da Espanha. O pai dela era José Martínez Balejo e a mãe era Antônia de la Bodega. As ocupações exatas dos pais dela são desconhecidas, mas foi relatado que eles vieram de uma origem humilde. Sabe-se que Eugênia tinha irmãos, mas quantos exatamente também é incerto. Antes de ela nascer, relataram que a bolsa da mãe rompeu num domingo de manhã na igreja. Por causa disso, Antônia, sua mãe, não teve tempo de chegar em casa e acabou dando à luz na igreja. Claro, isso não era algo muito comum e por isso os presentes acreditaram que as circunstâncias do nascimento eram um bom presságio para o futuro da menina. A escritora espanhola Maria Jesus Abato sugere que esse pode ser o motivo do seu nome, Eugena. Bem, esse nome em espanhol significa la bien nascida, ou seja, a bem nascida. Quando bebê, Eugênia era considerada saudável, forte e com ótimo apetite. Tudo isso indicava que ela cresceria e se tornaria uma adulta com boa saúde, algo que não era sempre garantido naquela época, já que no século XVII, e especialmente em áreas rurais devido à falta de médicos, as taxas de mortalidade infantil eram muito altas. Por exemplo, na Inglaterra nessa época, 12% de todas as crianças nascidas morriam no primeiro ano de vida e 36% das crianças morriam antes dos 6 anos de idade. Eugênia foi descrita como rechonchuda quando bebê, mas seus pais não deram muita importância a isso no início. Na época, padrões médicos e sociais valorizavam meninas mais robustas, pois isso indicava fertilidade e às vezes riqueza. Assim, seus pais provavelmente acreditavam que não era algo com que se preocupar. No entanto, à medida que ela foi ficando mais velha, as coisas começaram a ficar mais preocupantes. A pequena Eugênia começou a crescer muito rápido em comparação com outros bebês. Diziam que Eugênia parecia ter 12 anos de idade mesmo antes de completar seu primeiro aniversário. Embora isso provavelmente fosse um exagero, quando ela tinha apenas 1 ano, já pesava cerca de 20 quilos e, com o passar do tempo, continuou crescendo em um ritmo alarmante. Enquanto isso, seus irmãos cresciam normalmente como a maioria das outras crianças. E por causa disso, seus pais procuraram um médico para ajudá-los com os problemas de peso da filha. Como resultado, Eugênia entrou em uma dieta rigorosa. Ainda assim, nem isso foi suficiente para resolver a situação. Com o passar do tempo, Eugênia ficou maior e, por causa disso, ela era constantemente zombada pelos vizinhos. Devido a esse tratamento, seus pais tentaram escondê-la dos moradores locais, mantendo-a dentro de casa para que ela não precisasse suportar o assédio que enfrentava constantemente no mundo exterior. Apesar disso, a notícia sobre a garota gigante se espalhou rapidamente para cidades e vilarejos próximos, e por isso, estranhos frequentemente se aproximavam da casa na tentativa de vê-la e zombar de sua aparência. Quando ela tinha 6 anos, dizem que pesava cerca de 65 quilos e, como resultado do bullying constante que sofria, passava a maior parte do tempo confinada em seu quarto, onde ninguém podia vê-la. No entanto, isso logo mudaria, pois não demorou muito até que ela fosse convidada para se juntar à corte real de Carlos II em Madrid. Quando tinha 6 anos, um mensageiro da família real bateu à porta perguntando se Eugênia poderia ser levada diante do rei espanhol Carlos II o Enfeitiçado. A história dela se espalhou tanto pelo interior da Espanha, que chegou até os ouvidos de Carlos II, que ficou muito intrigado com essa garota misteriosamente grande. É claro que, a princípio, seus pais ficaram apreensivos com isso, mas eles não estavam em posição de recusar. Não está claro se eles sabiam ou não os motivos exatos da visita à capital. Talvez eles acreditassem que encontrariam uma cura para sua filha.
Mas infelizmente não foi o caso. Em 1680, aos 6 anos, Eugênia foi levada à corte real com os pais. Assim que chegou, o alfaiate real não demorou para fazer um vestido para Eugênia, como era exigido para ser apresentada ao rei. Dizia-se que Carlos II ficou fascinado com a aparência dela e rapidamente sugeriu aos pais que ela fosse cuidada e se tornasse parte da corte real, o que eles prontamente aceitaram. Um cronista da época chamado Juan Cabezas publicou um panfleto sobre a chegada dela à corte, dizendo que «Los provicios de la naturaleza, galagado esta corte en unânea gigante e amada Eugênia Martínez». As maravilhas da natureza chegaram a esta corte na forma de Eugênia Martínez, uma garota gigante. Ele então acrescenta que Sua Majestade Carlos II, percebendo que isso era um milagre da natureza, decidiu vê-la e pediu que ela fosse trazida ao seu palácio real em Madrid, onde hoje ela é admirada pela família real e por toda a nobreza destes reinos. À primeira vista, parece que o rei convidou Eugênia ao palácio por boa vontade e generosidade. Havia outro motivo para isso. Desde a Idade Média, era uma tradição popular nas cortes europeias manter todo tipo de personagens divertidos por perto. A Espanha não era exceção, e aqui eles eram chamados de gente de placel, que pode ser traduzido para o inglês como pessoas do prazer. Disse que Carlos II foi muito generoso com Eugênia, e ela foi prontamente incluída nesse grupo. Esses tipos de entretenedores consistiam em uma variedade de personagens, incluindo bobos da corte, anões, pessoas com deformidades e até mesmo pessoas insanas. O rei e a corte mantinham essas pessoas por perto para se divertir. O rei especialmente gostava da companhia deles, embora fosse para ridicularizá-los. Carlos II não hesitava em exibir Eugênia nas festas que eram realizadas no palácio. Aqui, ela era procurada por muitas damas que queriam ser desenhadas ou pintadas ao lado dela para enfatizar a beleza de suas silhuetas esbeltas. Infelizmente, porém, Eugênia e outras como ela na corte não recebiam pagamento por seus serviços, apesar de trabalharem longas horas. Além disso, elas basicamente viviam à mercê de seus senhores, que podiam expulsá-las sem um tostão sempre que achassem conveniente. Claro, alguns viam isso como um grande infortúnio, pois viviam simplesmente para serem zombados como uma atração humana pela nobreza. No entanto, para alguns isso pode ter sido um golpe de sorte. A nobreza gastava muito dinheiro com la gente de place. Eles garantiam que estivessem bem alimentados, aquecidos durante as noites frias de inverno e até tinham um guarda-roupa variado e interessante, o que é muito mais do que se pode dizer da maioria dos camponeses da época. Apesar de serem providos de tudo, a nobreza os tratava como objetos e fazia com eles o que quisesse para seu próprio divertimento. Na verdade, o pai de Carlos, Filipe IV da Espanha, chegou a ter cerca de 110 anões de corte registrados. Mas isso não era apenas para seu próprio divertimento, pois grande parte da nobreza também mantinha anões para reforçar a ideia de perfeição e a superioridade da dinastia governante. O que faz com que Eugênia se destaque dos outros na corte é o fato de que 2 retratos renomados dela foram encomendados pelo rei. Esses foram pintados pelo artista Juan Carreño de Miranda, que foi nomeado pintor da corte da rainha em 1671. Hoje, ambos os retratos podem ser vistos lado a lado no Museu do Prado, em Madrid. Nos retratos, não só Eugênia parece estar triste e desconfortável, mas ela provavelmente estava sentindo bastante dor, já que seus problemas de peso teriam dificultado permanecer posando por tanto tempo. Na corte, ela era exibida como uma curiosidade ou uma aberração por causa de seu tamanho. E essas pinturas são um testemunho disso, pois são chamadas de La Monstra Vestida e La Monstra Desnuda, significando o monstro vestido e o monstro despido. Claro que na corte eles eram bastante cruéis com a aparência dela, e isso pode ser visto na forma como Juan Cabezas a descreve. Ele diz que Eugênia era pálida e não tão desagradável de se olhar apesar do rosto muito grande. A cabeça, o rosto, o pescoço e outros traços dela
tem o tamanho de 2 cabeças de homem. O estômago dela é tão grande quanto o de uma grávida prestes a dar à luz. As coxas dela são tão grossas e cheias de carne que a gente fica confuso e espantado com o aspecto desagradável dela. As pernas dela são só um pouco menores que as de um homem e cheias de dobras. Os pés dela são proporcionais ao corpo. Bem, eles são como os de um homem, porém ela tem dificuldade para se locomover devido ao tamanho excessivo do corpo. Claro, na época ninguém sabia o que afligia a jovem Eugênia, mas hoje em dia especula-se que ela provavelmente sofria de um distúrbio genético chamado Síndrome de Prader-Willi. Isso é causado pela perda de função de genes específicos no cromossomo 15. Crianças com essa síndrome sentem fome constantemente, o que pode levar à obesidade e ao diabetes tipo 2. Frequentemente, os indivíduos afetados apresentam testa estreita, mãos e pés pequenos, baixa estatura, pele e cabelos claros, e as mães não conseguem ter filhos. Muitos desses sintomas são muito semelhantes aos relatos sobre Eugênia da época, embora ainda não possamos ter 100% de certeza de que essa foi a causa de sua aparência. Eugênia era frequentemente zombada ao se mover pelo palácio, pois se cansava rápido e tinha dificuldade de acompanhar os demais. Além disso, acredita-se que ela tinha problemas hormonais e era infértil, mesmo na vida adulta, nunca tendo menstruado. Apesar de sua saúde frágil e das zombarias que sofria, de modo geral, acredita-se que ela gostava de viver no palácio. Eugênia era uma garota agradável e acabou se tornando bastante popular na corte, sendo até apreciada pela família real. Mesmo quando entrou na adolescência e na vida adulta, dizem que ela continuou sendo muito querida. Eugênia Martínez Balejo morreu em 1699 aos 24 anos de idade. Ela viveu no palácio desde que foi acolhida aos 6 anos. O local de seus restos mortais e a causa exata de sua morte são desconhecidos, embora provavelmente estejam relacionados à condição da qual ela sofria. Centenas de anos depois, em 1997, a cidade de Avilés, na Espanha, encomendou uma estátua de Eugênia Martínez, em homenagem ao artista de seu retrato, Carreño de Miranda. A estátua representa sua obra mais famosa, La Monstra Vestida, criada em bronze por Amado González Evia. A estátua fica na rua que leva seu nome, no bairro Marinero de Sabugo. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Eugênia Martínez e espero que tenham gostado. Me contem nos comentários abaixo se vocês acham que foi uma boa decisão ela ter se mudado para a corte espanhola ou se teria sido melhor ela ter ficado em casa com a família. Se vocês tiverem sugestões, não deixem de me enviar um e-mail ou podem mandar pelo meu Instagram, que está nas descrições abaixo. E não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, além de ativar as notificações para receberem todos os meus vídeos assim que forem publicados. Enfim, é isso. Vejo vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!